Despertamentos espirituais na Inglaterra, lição 4, classe de juvenis, que estamos com esta revista Avivamento para a Juventude, e nós vamos falar então no vídeo de hoje, para esta semana, para a próxima aula, no próximo domingo, sobre esse tema, Despertamentos espirituais na Inglaterra. Eu sou o professor Denis Pereira e quero dar as boas-vindas a todos vocês que semanalmente acompanham nossas videoaulas aqui para ajudá-los, para ser aí um suporte na preparação das suas aulas. Que Deus continue abençoando vocês. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal. Isso é muito importante. Nós já somos uma comunidade de quase 20 mil pessoas sendo edificadas pela palavra de Deus todas as semanas. Faça parte disso você também, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações para ser informado pelo YouTube todas as vezes que tiver novidades por aqui, e tem muita novidade por aqui, afinal de contas nós temos um material aqui para as classes de adolescentes, juvenis e jovens, e para esta faixa etária tem diversos vídeos trazendo esclarecimentos, respondendo perguntas, por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, curta o vídeo, dê like no vídeo, comenta o vídeo, fala para nós nos comentários de onde você nos assiste, como está esta retomada das aulas presenciais aí na sua cidade, deixe sua pergunta e na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor um pouco a nossa história, o nosso ministério, a nossa família. Nós estamos à disposição para servir os irmãos. Meu número de WhatsApp é o 19 99 444 2831. Vamos então à nossa aula aqui para a classe D, Juvenis, Despertamentos Espirituais na Inglaterra. Os objetivos desta aula é conhecer o ministério de John Wesley. Eu disse aqui na última aula, na lição 3, uma indicação de leitura, que é o livro Heróis da Fé. Este trimestre ele vai ser melhor compreendido por aqueles que já leram ou que lerem agora o livro Heróis da Fé, tá bom? O ministério de John Wesley, mostrar a missão de um homem de Deus e destacar o impacto do avivamento na Inglaterra. Como tenho dito aqui ao longo desse trimestre, que uma das maiores marcas de um avivamento verdadeiro, genuíno, é transformação social em larga escala. O que diz que um avivamento aconteceu não é o movimento, mas a transformação que ele provoca, ok? Na sociedade onde ele acontece. Não há, você pode inclusive me contestar se quiser aí nos comentários, mas não há na história de todos os avivamentos bíblicos, aqueles que estão registrados na palavra de Deus e depois ao longo da história, não existe sequer um avivamento que tenha acontecido e que não tenha gerado transformação social. Aliás, é a partir da transformação social que nós então detectamos que em tal lugar aconteceu um avivamento, né? Então, o avivamento não acontece porque nós dizemos que vai acontecer um avivamento. Não. Quando o avivamento acontece, o que ele deixa atrás de si é um rastro que gera testemunho, que ele gera um sentimento de ameaça para aqueles que não concordam, claro, com a palavra de Deus. Então, muitos se sentem ameaçados, às vezes acaba acontecendo até perseguição, a Bíblia registra isso, mas ele também provoca impacto na sociedade a ponto das pessoas, não só os cristãos, até mesmo os incrédulos, testemunharem essa transformação, esse impacto de um poderoso avivamento. O texto nosso aqui, para destaque, está em Zacarias 3:2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ao olhar aí a história de John Wesley, nós vamos perceber que isso tem tudo a ver
com a sua história. A leitura bíblica em classe está em Mateus 5, do 13 ao 16. Quero lembrar aos irmãos e irmãs, aos professores, que aqui na descrição dos vídeos tem um link para você entrar nos meus grupos de WhatsApp, onde eu envio material de apoio em PDF para você abrir no teu smartphone ou no teu laptop, e a própria revista também, que muitos irmãos nesta retomada estão com dificuldade. Vale lembrar que esta revista é a de 2017. O currículo da classe de juvenis é um currículo de 3 em 3 anos, então volta a mesma lição, tá bom? Inclusive eu já tenho essa aula gravada, mas como o meu número de WhatsApp mudou, então eu estou regravando ela também, muita coisa mudou de 3 anos para cá. 2 séculos de Lutero e de outros reformadores empreenderam a obra da reforma protestante na Europa. A frieza espiritual e o pecado havia tomado conta das nações originárias desse movimento. Não muito diferente dos outros países da Europa, a Inglaterra mergulhou no pecado, bebedices, prostituição, violência, exploração e pobreza faziam parte da realidade nacional, até que o Espírito Santo queimou com fogo o coração de John Wesley e de outros pregadores. Eu tenho dito, vou repetir, o contexto que antecede um avivamento mostra para nós hoje que nós precisamos viver no avivamento. Nós estamos no Brasil, uma nação tradicionalmente com valores cristãos, por sua grande maioria de católicos, de evangélicos, mas nós também estamos num país que é um dos mais corruptos do mundo. Os índices de violência são extremamente assustadores. Erotização infantil faz parte da nossa cultura, bebedices, enfim, todo tipo de imoralidade, não é? Então, o contexto que antecede os grandes avivamentos históricos mostra para nós que nós não estamos vivendo um avivamento, porque o resultado ainda não é perceptível, mas mostra, portanto, que é o momento de nós clamarmos a Deus, criarmos o ambiente para que um avivamento verdadeiro aconteça em nossa nação. É incrível como de tempos em tempos nós necessitamos de renovo e avivamento. O que é avivamento? Vamos aqui recapitular de uma maneira muito simples falando. Imagine que esta parede fosse amarela. Eu vou usar amarela porque ela está no branco, não dá para você perceber muito. Mas se ela fosse amarela, ao longo dos anos fosse um amarelo bem ovo, bem vivo mesmo, mas ao longo dos anos, com a ação do tempo e tal, esse amarelo vai deixando de ser aquele amarelo vivo, forte, e vai ficando um amarelo meio morto, meio sem graça, não é? Então, avivar é o quê? É vir aqui e repintar de novo e trazer de volta à vida aquele amarelo que um dia foi vivo, forte e que foi desbotando, foi perdendo a sua intensidade. Então, avivar é isso, é trazer de volta à vida aquilo que um dia teve vida e morreu, não é? Avivar é reacender a fogueira ali, que foi uma chama maravilhosa e foi diminuindo, até que ficou só uma fumacinha ali. Então você vai lá e aviva, não é? Então, cumprindo-se cabalmente aí o texto de Levítico 6 e 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas para o fogo continuar aceso, a arder, é preciso mantê-lo aceso, colocar lenha todos os dias, soprar as cinzas para que as brasas não se apaguem completamente. A frieza, a apatia, o egocentrismo, a indiferença, o afastamento são como fantasmas espirituais que sempre rondam a igreja e os corações do povo. Eu tenho dito que uma das piores sensações que nós podemos despertar enquanto povo de Deus é a indiferença espiritual, é a neutralidade espiritual, é aquela igreja morna, é o nosso coração se tornar morno para com Deus, para com as coisas de Deus, ou seja, insensível para com as coisas de Deus. Que Deus levante, como no passado, ainda hoje,
homens e mulheres comprometidos em manter a chama acesa, que o nosso coração comece a arder pelo fogo do Espírito. E como é que isso é possível? Através da oração, através da palavra que gera quebrantamento. É a palavra que gera quebrantamento. Olha o que a Bíblia diz aqui em Joel. Vamos achar aqui Joel, capítulo 2. Olha o que diz aqui a Bíblia, Joel, capítulo 2, versículo 12. Portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente. A palavra gera quebrantamento. A palavra é como um espelho que mostra em que situação nós estamos e o caminho da conversão, do arrependimento. O salmista escreve no Salmo 51, a um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Talvez esse seja o tempo muito mais de nos colocarmos prostrados diante de Deus, de joelhos diante de Deus, do que pulando, eufóricos, enfim, cheios aí de animação, mas que de fato não produz nenhum tipo de quebrantamento. Tópico 1 vai falar sobre o ministério de John Wesley. Bom, inconformismo com o mundo. A pergunta de Jesus é contundente. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Na história da igreja, há momentos de uma crescente degradação espiritual e moral. Eu costumo dizer que o grande problema não é ver degradação moral no mundo. É quando a degradação moral se torna algo comum na igreja. Quando aquilo que nós tínhamos como comportamentos rejeitáveis, nós começamos a aceitar, a achar que é normal, a achar que não tem problema. Mas nós começamos a nos acomodar. E aí, no meio dessa acomodação, Deus sempre vai despertar alguém. Por quê? Porque o sal é para temperar. O sal não pode ser neutro. John Wesley foi o 15º filho do reverendo Samuel e de sua esposa Susan Wesley. Vale muito a pena ler o livro Heróis da Fé. E se você colocar aí na internet também a história de John Wesley, a biografia dele, vai aparecer só a biografia, muito importante. Eu, inclusive, no grupo do WhatsApp, coloquei lá um pedaço, uma parte da história de John Wesley, tá bom? Então, chama a gente lá no WhatsApp 19 99444 2831. O número está aqui na descrição do vídeo também, eu mando aí para você. Ele nasceu em 17 de junho de 1703, lá na Inglaterra. Com 6 anos de idade, inimigos atearam fogo no segundo andar de sua casa, mas aí um vizinho subiu no ombro de outro vizinho e salvou ele, e por isso ele começou a ser conhecido, né? Sua mãe começou a chamá-lo de um tição tirado do fogo, né? Tem a ver com a nossa leitura lá de Zacarias 3:2. Alfabetizado por sua mãe a partir da Bíblia, ele foi para a Universidade de Oxford em 1720. Lá ele fundou um grupo de oração e leitura com o seu irmão Charles Wesley, conhecido como Clube Santo, tá? Isso aqui é muito interessante, isso aqui, não é? Então eles tinham quando você vai ler o livro Heróis da Fé, você vai ver que está escrito lá que em determinado momento o diretor da escola, na hora do recreio, ele notou que os alunos não estavam no pátio como costumavam. E quando eles foram atrás para saber onde é que os alunos estavam, eles estavam numa classe, todos sentados na hora do recreio, e John Wesley estava pregando para eles. John Wesley era muito metódico, tá? Ele diz o seguinte: sentiu o coração abrasado, confiei em Cristo. Ele tinha muito medo de perecer no inferno, né? Então sentiu o coração abrasado, confiei em Cristo, somente em Cristo para a salvação.
Foi-me dada a certeza de que ele levara os meus pecados e de que me salvara da lei do pecado e da morte. John Wesley passou a pregar com mais fervor, alcançando milhares de almas para Cristo. Tá? Vale a pena ler aí a sua biografia para perceber que muitos dos seus os púlpitos lhe foram negados pelo fervor e pelo ardor com que ele pregava. E quando os púlpitos lhe foram negados, então ele foi pregar nos campos, nas ruas. John Wesley tinha 37 anos de idade quando começou a viajar e pregar. Frequentemente ele exagerava o número de pessoas que vinham para ouvi-lo. E muitas vezes, muitas das pessoas que ele mais ajudava foram as que mais o perseguiam. Ele pregava em púlpitos até que esses foram fechados, e aí então ele pregava nos campos abertos. Pregava 3 vezes por dia, começando às 5 da manhã, porque era quando os trabalhadores estavam indo para o campo para o seu trabalho monótono, e eles então podiam parar para ouvi-lo pregar. Algumas vezes ele andava cerca de 60 milhas por dia a cavalo, que dá aí mais ou menos 90 quilômetros, não importa se era chuva, sol, não importava as dificuldades, muitas vezes ele teve que fugir de multidões zangadas, pulando num lago gelado e saindo do outro lado e levantando e pregando novamente a palavra de Deus. Em 1741 foi para Gales do Sul, para o norte da Inglaterra em 1742, Irlanda em 1747, Escócia em 1751. Isso é história. E no total ele foi à Irlanda 42 vezes e à Escócia 22 vezes. Houve ocasiões em que ele retornava anos depois de sua última visita a uma cidade e registrava que a pequena sociedade ainda se encontrava intacta e fiel. Ele examinava cada membro de cada sociedade pessoalmente para buscar crescimento espiritual e de fé. Tem uma história muito bonita que eu gosto de contar acerca de John Wesley, é que 100 anos depois de sua morte, um viajante passou por uma cidade, que esta cidade ela tinha recebido John Wesley, claro, mais de 100 anos antes, não é? Enquanto ele ainda estava vivo, pregando o evangelho ali. Wesley morreu 100 anos depois, um viajante entra nesta cidade, passando ali por aquela cidade, e cansado da viagem, esse homem vai procurar um lugar para tomar uma bebida alcoólica, não é? Para dar uma relaxada, e não encontra nenhum lugar, nenhuma venda. E ele encontra um homem na rua e pergunta: escuta, onde eu encontro aqui um bar, uma taberna, né, como eles diziam, para eu poder tomar aí uma bebida alcoólica e tal? O homem tira o chapéu, baixa a cabeça e diz: há 100 anos passou por aqui um homem pregando o evangelho, e desde então nesta cidade não se vende uma gota sequer de bebida alcoólica. Nome disso: resultado do avivamento. Resultado do avivamento. Não há avivamento que não produza impacto. O ministério de poder iluminando o mundo. Jesus prossegue: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo da mesa, não é, mas em cima, no velador. Cidade sobre o monte, candeia sobre o velador, são ótimas alegorias que revelam a importância do ministério de John Wesley. Tá? A pregação dele iluminava a vida daqueles que se encontravam em trevas. É isso, a pregação tem que trazer luz. Wesley foi um homem de oração e compaixão pelo mundo perdido. Sua grande missão era salvar os homens do fogo do inferno. Não por acaso a expressão tição tirado do fogo cabia muito bem nele, anos depois daquele maravilhoso milagre. Quando as portas das igrejas tradicionais se fecharam, como uma cidade sobre os montes e uma candeia no velador, John Wesley pregou ao ar livre nas ruas, nas praças, tudo quanto era lugar, influenciando homens e mulheres e colocando fogo na Inglaterra. E o que ele pregava? Santidade, honestidade, salvação, boas relações familiares, vários outros temas, mas acima de tudo, a fé em Cristo. Ele não pedia aos seus ouvintes para deixarem suas igrejas, mas para continuarem indo nelas. Ele lhes deu o refrigério espiritual que eles não achavam. Quando suas décadas de provação produziram décadas de triunfo, multidões aumentaram. Ricos e pobres vinham para ouvi-lo falar. Ele desenvolveu redes de assistentes leigos.
Eu vou procurar, inclusive, e vou colocar no grupo aí do WhatsApp, que eu quero pedir que você acesse esse grupo do WhatsApp, 5 regras de John, o nome dessas pessoas é complicadinha de falar, Wesley. Eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp lá, e você chama a gente, entra no grupo, acessa o link do grupo, e aí você vai ter acesso a 5 práticas de John Wesley que podem mudar os corações hoje. Ser dedicado à oração, ir aonde as pessoas estão, usar a música como cultura, colocar todos em um grupo pequeno para crescimento espiritual e dar o ministério para pessoas leigas, não é? Então, estas pessoas leigas, com o passar do tempo, elas vão se tornando cada vez mais capazes, mas dar oportunidades. Então, essas 5 práticas de John Wesley, eu vou inclusive colocar aqui no grupo do WhatsApp, chama a gente aí para você ter acesso a isso também. E olha que coisa interessante, o efeito do avivamento wesleyano. O efeito que teve a pregação de Wesley é tão forte que existe esse termo, avivamento wesleyano. Olha só o efeito disso. Os xingamentos nas fábricas pararam. Lembra que eu disse que não há avivamento que não produza transformação social? Que não produza mudança de comportamento que gere impacto na sociedade como um todo? Não existe. Olha aqui, os xingamentos nas fábricas pararam. Os homens e as mulheres começaram a se preocupar com vestimentas simples e limpas. Extravagâncias como chá caro e vícios como o gin foram deixados por seus seguidores. Vizinhos deram ajuda um ao outro através das sociedades. Não tem como. Eu vou continuar afirmando, eu vou continuar gritando. Não existe avivamento que não produza transformação social. Inclusive aqui, ó, nesse material que eu estou usando aqui em PDF para ministrar essa aula aqui para vocês, e que esse material eu envio lá no grupo do nosso WhatsApp, no Telegram também. Se você tem Telegram, coloca aí Denis Pereira Oficial no Telegram. É até mais fácil de enviar esse material para você no Telegram, mas onde quer que você esteja, chama a gente aí que eu mando. E aqui tem essa história que eu falei de 100 anos atrás. Não era a palavra, mas o poder de Deus na palavra. Por quê? Porque a palavra é poderosa. O terceiro tópico vai reforçar ainda mais o impacto do avivamento inglês na sociedade. O Sermão do Monte continua. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A fé de John Wesley, bem como a de outros, transbordou em obras que mudaram radicalmente a Inglaterra. O cenário tenebroso da nação inglesa do século XVIII foi radicalmente transformado. Antes a religião era motivo de zombaria por causa dos clérigos bêbados, das igrejas vazias e frias. A sociedade inglesa era marcada pela escravidão, preconceito, violência e corrupção. Os avivalistas da Inglaterra deixaram profundas marcas na sociedade e na própria Inglaterra. Uma das maiores contribuições foi a abolição da escravatura, a educação pública, os direitos trabalhistas, mais dignidade para as mulheres e uma igreja cheia do Espírito Santo e repleta de convertidos. Olha o impacto que teve. Olha essa história que eu acho extraordinária. Nós estamos chegando a novembro e vai chegar aí a semana o Dia da Consciência Negra. E eu nunca vi ninguém falar sobre essa história extraordinária. Olha só, no século XVIII, a Inglaterra detinha o monopólio do comércio de escravos negros. Os meios de transporte eram os mais cruéis imagináveis. Boa parte da população inglesa tirava proveito desse comércio e o povo, de maneira em geral, aceitava a escravidão. Havia aqueles que enriqueciam e, por isso, defendiam com veemência o escravagismo. Mas Deus, graciosamente,
ergueu uma geração de políticos cristãos para lutarem contra o que William Carey chamou de maldito comércio de escravos. E tem gente que diz que política e religião não se discute e não podem se misturar. Depois de muito pensar e orar, Wilberforce, que era um membro da Câmara dos Comuns, como se fosse a Câmara dos Deputados da Inglaterra, concluiu que Newton estava certo. Deus o chamara para defender a liberdade dos oprimidos como parlamentar. Ele diz: minha caminhada é de vida pública, meu negócio está no mundo e é necessário que eu me misture nas assembleias dos homens ou deixe o cargo que a providência parece ter me imposto. Ele escreveu no diário dele em 1788. Outro que o influenciou fortemente foi John Wesley. Newton e Wesley tinham, além de uma fé vibrante no Evangelho, uma forte convicção de que não havia maior pecado pesando sobre as costas do Império Britânico do que o terrível e abominável tráfico de escravos que Wesley batizara de execrável vileza. John Wesley escreveu sua última carta a Wilberforce em 24 de fevereiro de 1791, 6 dias antes de morrer, encorajando-o a executar o plano da abolição da escravatura. Um parágrafo desta carta diz o seguinte: ó, não vos desanimeis de fazer o bem, e de avante em nome de Deus, e na força do seu poder, até que desapareça a escravidão americana, a mais vil que o sol já iluminou. O comércio de escravos foi finalmente abolido em 25 de março de 1806, quando a lei foi aprovada. Todo o parlamento se pôs de pé e aplaudiu Wilberforce por vários minutos, enquanto ele, já desgastado pelos anos, chorava com o rosto entre as mãos. Ele continuou a campanha contra a escravidão em todos os territórios britânicos e o voto crucial da famosa lei da emancipação chegou 4 dias antes de sua morte, em 29 de junho de 1833. Por conta da decisão parlamentar, poderosa como era, e não querendo ser lesada em seus interesses, a Grã-Bretanha declarou ao mundo que nem ela nem ninguém poderia traficar escravos. Além disso, tornou-se guardiã dos mares. Logo, Portugal tem a ver com quem? Com o Brasil. E Bélgica, as duas nações rivais, tiveram também de parar com o tráfico por força do poderio naval inglês. Um ano depois da morte de Wilberforce, em julho de 1834, 800 mil escravos, principalmente na Índia Ocidental Britânica, foram libertos. Em pouco tempo, a maior parte dos países ocidentais aboliriam a escravidão em definitivo. Olha o tamanho do impacto que esse avivamento provocou. Tem a ver com a nossa história. Você provavelmente nunca leu essa história num livro aí na escola secular. Quando eu tive acesso a essa história, eu achei fantástica. Tem um filme, você pode escrever aí William Wilberforce no YouTube, você vai ver que tem um filme, ele lá na Câmara dos Comuns defendendo a abolição da escravatura. Você vai ver que tem a biografia, tem livros sobre isso. E é muito linda essa história. Um político cristão influenciado por John Wesley e tantos outros, que lutou por uma causa tão justa e tão nobre, com impactos não apenas na Inglaterra, mas em todo o mundo. Tá? Então, todo o avivamento produz transformações visíveis na sociedade. Você vai ler Atos 8, do 5 ao 8, Atos 19, 17 a 20. Todo o avivamento é gerado, promovido em tempos de completa distração do povo, completo abandono de Deus e sua palavra. E aí, uma geração de inconformados, de acomodados, eles tomam parte e começam a clamar, a criar o ambiente onde um poderoso avivamento pode acontecer. Eu acredito que a situação que nós encontramos no Brasil é uma terra fértil para Deus produzir um dos maiores avivamentos da história. O segredo? Clamarmos, rasgarmos o nosso coração, nos humilharmos diante de Deus e clamarmos por sua misericórdia. Parar de olhar para trás e dizer, quando eu era jovem era assim. Não. O que Deus fez há 100 anos atrás, o que Deus fez na nossa época de adolescência, Deus quer fazer hoje. E Ele tem colocado
esta geração de jovens e adolescentes nas nossas mãos, para que nós possamos direcionar esta geração a viver o maior avivamento de sua história, para que eles também possam olhar e dizer: eu vivi um poderoso avivamento no meu tempo. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta videoaula. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para os seus amigos professores, manda para os seus alunos também. Boa semana, bom término de semana para vocês. Que Deus abençoe sua casa, família, ministério. Chama a gente no WhatsApp, mande fotos de sua classe, como é que está aí para nós. Conta para a gente. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.